Imagine entrar em um laboratório onde o silêncio é quase absoluto, exceto pelo som constante de máquinas que mais parecem vir do futuro. Diante de você, imensas estruturas metálicas descem em direção a cilindros dourados, conhecidos como geladeiras quânticas. Elas não estão ali para conservar comida, e sim para algo muito mais ambicioso: silenciar o ruído do mundo exterior e proteger um tipo de processador tão sensível que qualquer vibração, calor ou até mesmo uma partícula de luz pode atrapalhar. Nesse cenário, surge um novo competidor na corrida pela supremacia quântica: a Amazon. Até pouco tempo, o nome da gigante era sinônimo de e-commerce, logística e, mais recentemente, entretenimento. Mas agora a empresa decidiu entrar de vez na disputa que pode definir o próximo grande salto tecnológico da humanidade. E não é qualquer disputa, é um jogo de altíssima complexidade contra rivais que já correm há anos: Google, Microsoft e outros que transformaram a computação quântica em um campo de batalha para engenheiros físicos e visionários. No coração dessa ofensiva está o AWS Center for Quantum Computing, instalado dentro do respeitado California Institute of Technology, em Pasadena. Ali, a Amazon não quer apenas acompanhar a corrida, quer mudar o ritmo dela. De loja online a laboratório quântico. Pouca gente lembra, mas a Amazon já deu um salto parecido antes. Em 2006, quando ainda era vista apenas como a maior loja online do mundo, a empresa lançou o Amazon Web Services, o AWS. No início, parecia um serviço voltado apenas a desenvolvedores e startups, mas, rapidamente, se transformou em um dos negócios mais lucrativos da história da tecnologia, movimentando mais de 100 bilhões de dólares por ano e sendo responsável por boa parte do valor de mercado de mais de 2 trilhões da companhia. Essa capacidade de transformar infraestrutura em produto é justamente o que a Amazon quer repetir agora, só que em uma escala muito mais ousada: a computação quântica. Diferente de apenas hospedar dados ou oferecer poder de processamento clássico, o objetivo é criar um tipo de acesso que permita que qualquer empresa, de um laboratório farmacêutico a uma gigante financeira, use um computador quântico sem precisar construir um. E nesse ponto, a vantagem da Amazon é clara: ninguém constrói e opera data centers na escala deles. A empresa domina a integração de sistemas complexos, segurança em larga escala e gerenciamento de clientes globais. A grande questão é que, mesmo com toda essa expertise, a Amazon está chegando em um campo onde rivais já colecionam mais de uma década de experiência, correndo atrás dos veteranos. Enquanto a Amazon dá seus primeiros passos no hardware quântico, seus principais rivais já têm quilômetros de vantagem. A Microsoft investe nesse campo há quase 20 anos, apostando em tecnologias próprias e parcerias estratégicas com centros de pesquisa de ponta. O Google entrou oficialmente em 2012 e apenas 7 anos depois fez história ao anunciar que havia alcançado a chamada supremacia quântica, quando um processador quântico executa uma tarefa que seria impraticável para um computador clássico. Por muito tempo, a ausência da Amazon nas grandes manchetes sobre essa corrida gerou interpretações diferentes. Para alguns analistas, significava que a empresa não via o setor como prioridade. Para outros, era um movimento calculado, esperar que a tecnologia amadurecesse para então entrar de forma agressiva. Essa segunda hipótese parece ganhar força. Com o anúncio do seu próprio chip quântico, a Amazon não entrou apenas para competir, entrou mirando diretamente os líderes. A estratégia é aproveitar a força da AWS para oferecer computação quântica como serviço, criando um ecossistema em que empresas já clientes possam migrar de forma natural para soluções quânticas. É uma jogada que reduz a barreira de entrada para o usuário final e, ao mesmo tempo, cria fidelização em um mercado que, por enquanto, é pequeno, mas promete crescer exponencialmente, transformando o atraso em vantagem. Chegar atrasado a uma corrida normalmente significa começar em desvantagem, mas no caso da Amazon, essa entrada tardia pode ser estratégica. Ao observar os erros e acertos de Google, Microsoft e outros pioneiros, a empresa teve tempo de entender onde estão as armadilhas técnicas e comerciais da computação quântica. Um exemplo claro é a escolha de arquitetura.
Enquanto alguns concorrentes investiram pesado em tecnologias que hoje enfrentam dificuldades para escalar, a Amazon pôde estudar alternativas e apostar em abordagens que parecem mais promissoras a longo prazo. Isso inclui trabalhar de forma integrada com universidades e institutos de pesquisa, algo que dá acesso a talentos e ideias de ponta sem depender apenas de um time interno. Além disso, a empresa conta com algo que nenhum outro player tem na mesma escala: o ecossistema da AWS. Integrar o uso de computadores quânticos diretamente na nuvem, com a mesma interface e segurança que clientes já conhecem, é um atalho para a adoção massiva. Para um banco, por exemplo, migrar parte das simulações para um chip quântico da Amazon pode ser tão simples quanto adicionar um novo serviço na conta do AWS. A grande aposta é que, ao oferecer esse acesso simplificado, a Amazon consiga não só competir, mas criar uma base de usuários maior do que qualquer rival, mesmo que o hardware deles ainda não seja o mais avançado do mercado. Os obstáculos no caminho quântico. Entrar no jogo é uma coisa, atingir o nível dos líderes é outra bem diferente. A Amazon pode ter infraestrutura e visão estratégica, mas a computação quântica é um território onde até gigantes tropeçam. O primeiro desafio é técnico. Construir um chip quântico funcional e escalável não é apenas questão de fabricar mais qubits. É preciso que eles sejam estáveis, que mantenham a coerência quântica pelo maior tempo possível e que possam ser manipulados com precisão. Hoje, a maioria dos protótipos consegue manter essa estabilidade por frações de segundo, tempo suficiente para certas simulações, mas insuficiente para problemas complexos que exigem cálculos prolongados. E é aqui que a Amazon tenta virar o jogo com o Ocelot, seu primeiro chip quântico, revelado em fevereiro de 2025. Ele usa uma arquitetura de cat qubits, inspirada no famoso experimento mental do gato de Schrödinger, que combina dois estados quânticos de forma a tornar a informação mais resistente a erros. O diferencial? A correção de erros já está embutida no próprio design do chip, reduzindo em até 90% o custo dessa etapa. Isso significa que menos recursos computacionais precisam ser usados para manter os qubits estáveis, liberando mais capacidade para realizar cálculos reais. Os engenheiros da Amazon acreditam que isso pode antecipar em até 5 anos a chegada de computadores quânticos úteis no mundo real. Para efeito de comparação, alguns engenheiros chegam a comparar de forma figurativa que esse avanço seria como sair de computadores da década de 70 e saltar direto para PCs modernos, sem passar por toda a evolução intermediária. O segundo desafio é humano. A computação quântica ainda é um campo pequeno. Estimativas de mercado sugerem que existam apenas alguns milhares de especialistas ativos no mundo todo, e boa parte deles já está vinculada a laboratórios acadêmicos ou empresas rivais. Atrair esses talentos exige mais que bons salários. É preciso oferecer liberdade de pesquisa, recursos de ponta e a promessa de que o trabalho vai impactar o futuro. O terceiro desafio é o mercado. Mesmo com todo o fascínio que o termo computação quântica desperta, a verdade é que suas aplicações práticas ainda são restritas. A maior parte das empresas não sabe como integrar soluções quânticas aos seus processos, e muitas não têm certeza de quando ou se essa tecnologia vai gerar retorno real. Para convencer esse público, a Amazon precisa provar valor com casos concretos e resultados mensuráveis, evitando o erro de prometer milagres que não pode cumprir. Do laboratório ao mercado. A grande questão para a Amazon não é apenas construir um chip quântico, é transformar essa conquista em algo que o mercado realmente possa usar. Um protótipo de laboratório impressiona cientistas e engenheiros, mas não paga as contas. É por isso que o AWS Center for Quantum Computing, no coração do California Institute of Technology, foi projetado para ir além da pesquisa. Ele é parte de um plano de integração direta com a nuvem da Amazon. A estratégia é simples de explicar, mas complexa de executar. Permitir que qualquer cliente AWS acesse poder quântico como quem contrata mais capacidade de servidor na nuvem. Isso elimina sua necessidade de investir milhões em infraestrutura própria, tornando a tecnologia acessível até para startups.
Os primeiros setores-alvo mostram o pragmatismo da empresa. Logística, por exemplo, é um campo perfeito para algoritmos quânticos de otimização. Uma transportadora global poderia encontrar rotas mais curtas e econômicas em segundos, algo que hoje levaria horas ou dias para ser processado. Na indústria farmacêutica, a descoberta de novas moléculas e combinações químicas pode ser acelerada em anos, potencialmente salvando vidas e reduzindo custos bilionários. Mas a Amazon não está apostando apenas em suas próprias capacidades. Em 2025, a empresa fez um investimento de 36,7 milhões de dólares na IonQ, especialista em computadores quânticos de íons aprisionados. Essa diversificação é estratégica. Se o modelo de qubits, baseado em íons, se provar mais eficiente que o do Ocelot, a Amazon já terá um pé firme nessa tecnologia. É como comprar ações de mais de um cavalo na corrida. Não importa qual cruze a linha de chegada primeiro, a vitória ainda será sua. E tudo isso reforça um ponto. O sucesso da Amazon no mercado quântico não virá apenas de ter o hardware mais avançado, mas de criar o ecossistema mais completo, onde o cliente encontra no mesmo lugar, desde a ferramenta de simulação até a aplicação final rodando na nuvem. O futuro que a Amazon quer escrever. Em discussões sobre a corrida quântica, analistas do setor já apontaram que há muito marketing envolvido nas promessas das Big Techs, e a Microsoft não escapa dessas avaliações. Embora não haja declarações públicas diretas da Amazon criticando o avanço da rival, especula-se nos bastidores que a empresa acompanha com cautela essas notícias e prefere manter um discurso mais conservador sobre o ritmo dos seus próprios avanços. Esse posicionamento crítico reforça uma narrativa que a Amazon quer passar, de que ela está jogando o jogo certo, no ritmo certo, sem se deixar levar pelo hype. É uma forma de transmitir segurança para investidores e clientes. Afinal, no mercado de tecnologia, credibilidade é tão valiosa quanto inovação. A visão de longo prazo é ambiciosa. A Amazon quer criar um ecossistema em que computação clássica, inteligência artificial e processamento quântico estejam lado a lado, interligados e acessíveis por qualquer cliente AWS. Imagine um desenvolvedor rodando um algoritmo de IA para analisar dados, enviando uma parte do processamento para o Ocelot e recebendo o resultado de volta em segundos, tudo sem sair da mesma plataforma. E já que estamos falando de tecnologias capazes de moldar o futuro, vale lembrar, dominar ferramentas como inteligência artificial não é mais opcional, é requisito para competir. Se você quer aprender a usar IA na prática, criar, automatizar ou até gerar renda online, conheça o curso IA, o novo ouro da internet. O link está na descrição e também no QR Code na tela. A linha de chegada que ainda não existe. Na corrida quântica, não há uma linha de chegada clara. Essa não é uma competição como as que estamos acostumados, com vencedores definidos e troféus no final. Aqui, o cenário muda constantemente. Uma tecnologia que hoje é promissora pode se tornar obsoleta amanhã, substituída por uma abordagem completamente diferente. E isso significa que estar na frente é algo relativo. O Google pode ter um chip com mais qubits, a Microsoft pode alegar uma descoberta revolucionária e a Amazon pode apostar na integração perfeita com a nuvem. Mas tudo isso só terá valor real no dia em que a computação quântica for usada em larga escala para resolver problemas que afetam bilhões de pessoas. Até lá, cada avanço é uma peça de um quebra-cabeça que ninguém sabe exatamente como será quando estiver completo. A diferença é que, enquanto muitos competem para ter a tecnologia mais potente, a Amazon parece mirar em outro troféu, ser a porta de entrada para o mundo quântico. Se ela conseguir fazer com que empresas de todos os tamanhos experimentem o poder quântico sem precisar entender cada detalhe técnico, terá conquistado algo que pode ser mais valioso que qualquer recorde de desempenho: a fidelidade do mercado. No fim das contas, essa corrida não é apenas sobre bits quânticos ou arquiteturas sofisticadas. É sobre quem conseguirá transformar ciência de ponta em produto de massa, capaz de mudar a economia e o cotidiano. E nesse jogo, a Amazon não está apenas correndo.
está escolhendo cuidadosamente onde pisa, para garantir que, quando a linha de chegada finalmente aparecer, ela já esteja lá esperando.